Intercom 2015, acompanhe as principais entrevistas no Canaltech. Ele tem 36 anos e é um militar aposentado. E aí você vai me perguntar o que eu estou fazendo conversando com um militar aqui no Canaltech que só fala de tecnologia. Vocês vão entender por quê daqui a pouco, porque o Nelson Leone, ele é Head de Digital do Unicef, que todos conhecem e já tem vários cases de sucesso para contar para nós. Obrigado por falar com a gente, Leone. Eu agradeço o convite ao pessoal do Canaltech e tem algumas surpresas para falar para vocês aqui. Pois é, para explicar um pouquinho, a gente falei, né, um militar aposentado. Explica um pouco dessa história, bem resumidamente, o que aconteceu com você? Você prestou, você era do Exército Brasileiro, você estava no Haiti e algo aconteceu? Exatamente, eu sou militar de carreira do Exército, eu era tenente paraquedista do Exército Brasileiro e fui participar da missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, aquela missão onde o Brasil está lá, em 2005. E, para resumir muito a história, no retorno de uma missão, o nosso pelotão, nosso grupo foi emboscado e eu fui ferido em combate lá com um tiro de fuzil. Passei por um longo processo de reabilitação e mudei completamente a minha vida. Uhum. Pois é, aí como você estava explicando, como você chegou nas redes sociais, assim, como isso surgiu na sua vida? Bom, após eu ter sido aposentado, eu comecei a trabalhar com a questão de palestra motivacional e eu fui chamado para o Exército novamente, já como aposentado, para continuar contando essa minha história de vida para outras pessoas e vi na oportunidade de começar a trabalhar no marketing também. E ali as redes sociais começavam a ganhar relevância aqui no Brasil, a gente está falando de 2006 para 2007, eu comecei a ficar mais antenado nisso. Em 2007 comecei a estudar muito mais isso e a partir de 2008 comecei a levar mais a sério. E eu descobri, na minha ideia, que como eu estaria entrando tarde no mercado para mudança de profissão, tendo visto que eu estava aposentado e a minha esposa não ia me aguentar ficar em casa sem fazer nada, eu optei por escolher as redes sociais, que também estavam começando e eu não entraria tarde. Então, e arrisquei e graças a Deus deu certo. Lá no Exército primeiro, né? Lá no Exército. Isso, a gente oficialmente criou as redes sociais entre 2009 e 2010, elas acabaram virando um grande case para instituições governamentais aqui no Brasil e no mundo. O Exército hoje tem um engajamento absurdo nas redes sociais e conversa efetivamente com o seu público nas redes sociais. E aquilo foi ganhando uma amplitude muito grande que eu acabei despertando o interesse de algumas agências e tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar na agência Clique, agora a agência Isobar, a partir de 2012. Legal, e lá atendendo contas públicas, quer dizer, desde o Exército, depois contas públicas e depois da Isobar, você foi parar no Unicef. Exatamente, comecei no Unicef agora em maio desse ano e comprei esse novo desafio de fazer um trabalho em prol das crianças, quem o Unicef ajuda. Agora, pensando assim, de fora e sem conversar com você, a gente conversou bastante aqui, você estava explicando o processo, as pessoas podem pensar que, de repente, o Unicef utiliza as redes sociais para angariar dinheiro. Não é bem assim, você estava me explicando. Como que é esse approach? Como que vocês utilizam as redes sociais para ter sucesso nas atividades de vocês? Bom, a gente imagina as redes sociais do Unicef não simplesmente como um simples canal de comunicação. A gente lida as redes sociais como parte de toda a estratégia de comunicação do Unicef. E nós utilizamos elas para comunicar tudo que o Unicef faz aqui no Brasil, então quais são os programas que nós somos responsáveis, que nós apoiamos, falar do nosso branding, mostrar qual é a cara do Unicef aqui no Brasil e qual é o nosso trabalho que está sendo feito aqui e fora do Brasil. Também arrecadar doações. Claro. Mas é consequência. Mas é consequência. Eu diria que um dos nossos grandes desafios é impactar, chamar a atenção do público e convidá-los a refletir sobre essas crianças que têm seus direitos violados e aonde nosso foco está. Uhum. Nesse aspecto existe um case que ainda não é case porque é muito recente, que foi de uma feira de intercâmbio que vocês participaram, né? Como que vocês conseguiram tocar as pessoas que estavam ali, os pais que estavam ali procurando intercâmbio para as crianças, com essa visão, né, do Unicef, de crianças carentes, crianças em risco, em situações de risco? Bom, a gente pensou que no mês das crianças, em outubro, a gente precisava não simplesmente comemorar o Dia das Crianças, mas convidar o público a refletir que nem todas as crianças
estão ganhando seus presentes e estão felizes, porque tem criança que está sofrendo muito. E como que eu converso com um cidadão comum da classe média para ele pensar nisso, não simplesmente dar um like, dei meu like, fiz minha parte. Então a gente criou uma agência de intercâmbio que onde ela se mostrava, ela apresentava 4 tipos de programas que você poderia levar o seu filho. Você poderia fazê-lo participar de um grupo de refugiados e você fazer a travessia do mar, poder morrer. Vocês foram no extremo, né? Fomos no extremos para situações inacreditáveis. Você levar seu filho para ser uma criança soldado na África, você levar seu filho para trabalho infantil ou estudar numa escola com nenhuma infraestrutura. E quando a gente montou essa escola e levou para a feira de intercâmbio, aquilo se tornou real e as pessoas entravam no stand de verdade, como qualquer outro real, com atores muito bem treinados, com câmeras escondidas. E a gente foi gravar a reação verdadeira das pessoas. E quando o ator começava a apresentar aquilo que era inacreditável, que você não consegue imaginar seu filho, as pessoas ficavam revoltadas. Caso de agressão, inclusive. Quase tentativa de agressão, a pessoa ficava brava, queria brigar com o cara, mas isso é um absurdo. E a gente perguntava, é um absurdo lançar seu filho numa situação dessa, não é? É. Se é um absurdo para o seu filho, é um absurdo para outras crianças. Você consegue imaginar uma criança numa situação dessa? Existem crianças em situações dessas. Então a gente convidava as pessoas a pensar, e se fosse o seu filho numa situação dessa? E isso era uma ação offline, na verdade, mas depois ela foi para online. Então a gente gravou já pensando no online, mas já pensando numa ação que ela navegasse por todas as áreas, mas a gente pensou em gravá-la e sim envelopar isso por meio de um videocase e jogar e publicar ela nas redes sociais para impactar as pessoas. E como foi o resultado disso? Bom, o resultado está sendo espetacular. No Unicef a gente pensa a forma de comunicação pensando no head, heart and hand. Então, o que eu penso na parte de advocacy, no head, o que eu posso emocionar, fazer as pessoas refletirem, e no head, convido as pessoas a agir. Então, essa ação era muito mais focada no heart, para convidar as pessoas a refletir sobre os direitos, sobre a violação de direitos das crianças e se colocar no lugar daquelas crianças, ou daqueles pais que têm aquelas crianças. Você, além de refletir, você se emocionar e também fazer algo. Então, passar esse vídeo para frente, doar para o Unicef para ajudar em projetos nossos. E o resultado está sendo espetacular. Sem um boost relevante de mídia, a gente está atingindo praticamente 5 milhões de views. Nesse momento. Até esse momento, com já mais de uma centena de milhares de compartilhamentos no Facebook, no Twitter e no YouTube, e com engajamento de várias celebridades, vários formadores de opinião, que espontaneamente estão passando à frente essa mensagem. Aliás, isso é uma questão assim que talvez seja mais fácil, entre aspas, no Unicef, que é conseguir o apoio dessas pessoas sem custo, né? Como você está falando de outras ações aqui também, vocês não tinham budget para mídia, para esse tipo de coisa, e conseguiram resultados incríveis. Como que as pessoas que trabalham também com os setores públicos podem pensar em atividades dessa forma para poder trazer um pouco desse insight aqui para a realidade deles? Bom, o Unicef ele tem seus embaixadores, seus parceiros, mas nessa ação específica a gente precisava extrapolar esse número específico de formadores de opinião. E como é que a gente pensou? Então a gente fez um levantamento dos nossos seguidores, dos nossos fãs nas redes sociais e entendeu quem eram as pessoas, quem eram os formadores de opinião que essas pessoas seguiam. E a gente descobriu uma gama de possíveis influenciadores que poderiam nos ajudar e a gente fez um escrutínio para entender quais deles vestiam mais a ação que eles fazem no dia a dia deles com a ação que nós estávamos fazendo e fomos convidá-los. Na cara dura, por meio das redes sociais, e obtivemos diversos retornos positivos.
Outro case de sucesso foi com relação à votação da maioridade, né? Conta um pouquinho, como que vocês fizeram, como vocês agiram naquele momento? Bom, com relação à votação da redução da maioridade penal, o Unicef tem um posicionamento contra a redução, por motivos óbvios para a gente, e numa situação onde mais de 90% da população era a favor da redução, a gente sentiu a necessidade de fazer um posicionamento mais forte, mais relevante. Então, nós ao longo do ano já vimos fazendo um trabalho de advocacy offline, nos bastidores, conversando com formadores de opinião necessários que precisavam entender qual que seriam as consequências de uma redução da maioridade penal. E nas vésperas da votação, a gente teve a ideia de criar um vídeo. Um vídeo onde, na personificação do coordenador do programa de adolescentes do Unicef, que é o senhor Mário Volpi, ele é uma pessoa muito importante, tem uma história de vida brilhante nessa área. Ele gravou um vídeo de 1 minuto e pouco, explicando por que redução não era a solução para a violência. E isso vocês estavam trabalhando numa sociedade que 90% era a favor. Então... Exatamente. E mostrando que hoje o adolescente ele é muito mais vítima. A gente mostrou um dado, por exemplo, muito importante no vídeo, que a cada hora morre um adolescente aqui no Brasil, vítima de homicídio. Então, é um dado alarmante, é um dado que mostra que o adolescente não está cometendo tantos crimes, que apenas 0,01% dos crimes cometidos são cometidos por adolescentes, os crimes contra a vida. Então, essa balança a gente precisava mostrar. E esse vídeo ele acabou ganhando muita voz e chegou a um ponto de tanto compartilhamento que o Mário Volpi, ele chegou no Congresso e na bancada estavam discutindo sobre a redução e olharam para ele, o moço do vídeo, quer dizer, favor, chegou lá? Chegou lá, literalmente nos congressistas e convidaram ele para tomar assento à mesa para falar o que ele pensava. E para a gente isso tem um valor muito grande. Nesse momento você falou, minha missão estava cumprida. Exatamente, ou quase cumprida. E aí chegou a época da votação, o dia da votação, propriamente dito, e no primeiro dia a redução ela não foi aprovada e no segundo dia, na primeira votação, foi aprovado. E eu lembro que a gente estava acordado 1 e pouco da manhã, que normalmente essas discussões calorosas ocorrem até essa hora no Congresso, e a gente publicou, que foi o maior retrocesso da história para as crianças no Brasil. E esse post teve um impacto absurdo, atingiu milhões e milhões de pessoas, mais de 11 milhões de pessoas, com milhares de compartilhamentos, e a gente mostrou o outro lado. E a partir de lá a gente foi seguindo toda uma campanha de comunicação para mostrar que existe um outro lado da história. Não vamos pensar só com a emoção, vamos pensar com a razão. Quer dizer, uma ação bem sucedida que atingiu muitas pessoas sem gastar um centavo. Exatamente. Beleza. Algum insight para as pessoas que assistiram essa entrevista e querem trazer um pouco dessa realidade ou desse poder das redes sociais e trazer isso para dentro das empresas? Eu acho que a gente tem que pensar que, falando de digital e falando de comunicação, uma marca hoje ela não pode comunicar simplesmente para comunicar. Eu não posso simplesmente falar de uma comunicação simples, no sentido de, qualquer coisa que eu falar vai ser importante. Eu tenho que ser relevante para as pessoas. E ser relevante para as pessoas é entregar algo que seja verdadeiro para elas, que faça elas agir de alguma maneira, reagir de alguma forma. Ou seja, eu estou entregando não simplesmente uma propaganda ou uma ação comercial, eu estou entregando um conteúdo de valor para ela. Então é dessa forma que a gente trabalha, dessa forma que a gente pensa. Eu não falo simplesmente do Unicef, eu falo do impacto que as nossas ações estão transformando vidas, as vidas de crianças, e isso o que impacta na sociedade. E a gente tenta envolver todos os brasileiros em relação a esse projeto. Legal, Leone. Muito obrigado pela conversa. Sucesso lá no Unicef. Eu que agradeço. Obrigado.